Eu nunca fui de acreditar que a mente pode pregar peças. Sempre achei que quando alguém dizia estar vendo coisas, ouvindo vozes ou sentindo presenças, era só uma desculpa para algo que não queriam admitir. Mas naquela noite, naquela maldita noite, eu descobri o que é duvidar da própria sanidade. Meu nome é Júlia, e há 6 meses eu trabalho no turno da madrugada de um posto de gasolina na estrada. Não é um desses postos grandes, bem iluminados e movimentados. É um daqueles pequenos, antigos, no meio do nada, onde os caminhoneiros param para um café rápido antes de seguir viagem. O tipo de lugar que, quando você entra, sente que o tempo parou há décadas. Eu nunca me importei com a solidão. Na verdade, até gostava. Meu chefe me deixava em paz. Eu podia ouvir música baixa no rádio e raramente precisava lidar com gente bêbada ou encrenqueira. Mas naquela noite, alguma coisa estava errada. Desde o momento em que cheguei, senti um peso no ar, como se algo invisível estivesse me observando. Na primeira hora, ignorei. O cansaço fazia isso comigo às vezes, mas conforme a madrugada avançava, os pequenos detalhes começaram a me incomodar. A porta de vidro da loja de conveniência rangia levemente, mesmo sem vento. Os produtos nas prateleiras pareciam estar um pouco fora do lugar, como se alguém tivesse mexido neles sem que eu percebesse. E então, às 2 da manhã, aconteceu a primeira coisa que realmente me fez parar. O sino da porta tocou, mas não havia ninguém ali. Eu levantei a cabeça do balcão, onde estava folheando uma revista velha, e olhei para a entrada. A porta de vidro estava fechada. Nenhuma brisa, nenhum som de passos. Dei um suspiro, tentando me convencer de que tinha ouvido errado. Talvez fosse o vento balançando a estrutura do posto ou um reflexo estranho do rádio ligado em volume baixo. Mas, lá no fundo, eu já sabia que não era isso. Levantei e caminhei até a entrada. Olhei para fora. A pista vazia se estendia na escuridão, cortada apenas pelos postes de luz amarelada que piscavam de vez em quando. Não havia carros no pátio, nenhum caminhoneiro, nenhum cliente. Mas então, algo me fez congelar. A câmera de segurança, instalada no canto do teto, apontada diretamente para a porta, estava se mexendo. Lentamente, o aparelho girava de um lado para o outro, como se estivesse rastreando um movimento. Só que eu estava sozinha. Meu estômago apertou. Caminhei até o caixa e olhei para a tela do monitor, que mostrava as imagens das câmeras externas. No começo, tudo parecia normal. A imagem granulada mostrava a loja de conveniência vazia, o pátio sem movimento. Mas então, eu vi uma sombra. Na câmera voltada para as bombas de gasolina, uma silhueta escura surgiu na borda da tela. Um vulto magro, parado próximo ao primeiro bico de abastecimento. A respiração ficou presa na minha garganta. Peguei o microfone do alto-falante e apertei o botão. Olá? Precisa de ajuda? Nenhuma resposta. Olhei para a tela novamente. A sombra não estava mais lá, mas a câmera ainda se mexia, como se estivesse acompanhando algo que eu não conseguia ver. Engoli em seco e olhei para a porta mais uma vez. De repente, aquele posto de gasolina, que sempre me pareceu um refúgio de tranquilidade, se tornou claustrofóbico. Eu sentia algo ali comigo. Algo que não deveria estar. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir o pulso na garganta. Tentei respirar fundo. Eu estava cansada. Sim, era isso. Cansada. A madrugada faz coisas estranhas com a mente, ainda mais quando se está sozinha. Talvez a câmera estivesse com defeito. Talvez eu tivesse imaginado a sombra. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que não. Olhei de novo para a tela do monitor. Agora, todas as câmeras estavam paradas, fixas, como se nunca tivessem se mexido. O que estava acontecendo? Esfreguei o rosto, tentando dissipar o torpor do sono acumulado. Peguei meu celular e chequei o horário. 2h15 da manhã. Ainda faltavam quase 4 horas para meu turno acabar. Decidi sair da loja e checar o pátio. Talvez alguém realmente estivesse ali e eu só estivesse surtando à toa. Peguei um bastão de metal que ficava atrás do balcão. Era pequeno,
mas o bastante para me dar alguma sensação de segurança, e abri a porta. O ar da madrugada estava frio. O silêncio era absoluto, cortado apenas pelo zumbido dos postes de luz e o barulho distante de um grilo solitário. Dei alguns passos hesitantes para fora, olhando ao redor. Nada. Caminhei até as bombas de gasolina. Olhei para o chão, tentando encontrar qualquer sinal de movimento recente, pegadas, marcas de pneu, qualquer coisa. Mas o asfalto estava intocado. Dei um passo à frente. Foi quando percebi. Alguém estava respirando perto de mim. Um som baixo, ritmado. Virei tão rápido que quase tropecei. Mas eu estava sozinha. Não havia ninguém ali. A sensação foi instantânea. Um arrepio subindo pela minha espinha, a pele formigando. Eu não sabia explicar, mas sentia que havia algo ali. Algo parado bem perto de mim. Meu corpo inteiro ficou rígido. Tentei racionalizar. Talvez fosse o barulho do vento passando por alguma fresta. Talvez fosse minha própria respiração refletindo no silêncio. Mas, naquele momento, uma certeza absurda tomou conta de mim. Eu não estava sozinha naquela noite. Meu corpo travou. O frio da madrugada parecia mais denso, mais pesado, como se tivesse ficado espesso ao meu redor. Eu olhei de um lado para o outro, tentando encontrar uma explicação lógica para o que tinha ouvido. O posto estava vazio, mas a sensação não ia embora. Eu sentia alguém ali, tão perto que parecia que, se eu esticasse a mão, tocaria uma pele gelada. Engoli em seco. Dei um passo para trás, sem desviar o olhar do nada à minha frente. E então, o barulho veio de novo. Respiração. Baixa. Quase imperceptível. Bem atrás de mim. Meu corpo reagiu antes da minha mente processar. Me virei de uma vez, com o bastão levantado, pronta para bater, para me defender. Nada. O pátio estava vazio. Minha mão tremia. Me sentia ridícula, parada no meio de um posto de gasolina no meio da madrugada, segurando um pedaço de metal contra o nada. Eu precisava voltar para dentro. Me forcei a andar, sem correr. Não corra, não demonstre medo, uma voz dentro da minha cabeça dizia. Atravessei o pátio e entrei de novo na loja de conveniência, trancando a porta atrás de mim. Encostei as costas no vidro e tentei recuperar o fôlego. Foi só então que percebi. A câmera de segurança. Ela não estava mais apontada para a porta. Estava apontada diretamente para mim. O ar saiu dos meus pulmões de uma vez. Corri até o balcão e olhei para a tela do monitor. Meu estômago revirou. Todas as câmeras estavam fixas, exceto uma. A câmera interna, que ficava no alto do canto da loja, estava tremendo levemente, como se estivesse sendo ajustada. Como se alguém estivesse mexendo nela. Eu senti meu peito gelar. Alguém estava ali dentro comigo. Virei lentamente, com cada músculo do meu corpo implorando para não me mover. Meu olhar percorreu as prateleiras, o corredor de salgadinhos, o refrigerador de bebidas, tudo normal, exceto por uma coisa. A porta do banheiro, nos fundos da loja, ela estava aberta, e eu tinha certeza absoluta que, quando cheguei, ela estava fechada. A porta do banheiro estava aberta, e eu sabia que não tinha deixado daquele jeito. Meu corpo inteiro ficou tenso. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Me forcei a pensar com lógica. Talvez o vento tenha empurrado a porta. Talvez alguém tenha entrado antes de eu chegar e só agora eu percebi. Talvez não. Eu sabia que não era isso. E o pior, eu teria que ir até lá. Ficar parada não ia mudar nada. Se tivesse alguém ali, eu precisava saber. Apertei o bastão de metal na mão e caminhei devagar. Cada passo parecia um estalo alto demais no chão de azulejo. Cheguei na porta do banheiro. O espaço era pequeno, uma cabine só, um espelho grande acima da pia e uma luz fluorescente piscando levemente. O cheiro de desinfetante barato se misturava ao ar pesado da madrugada. Eu prendi a respiração e estiquei a mão, empurrando a porta do box. Vazio. Soltei o ar, aliviada e frustrada ao mesmo tempo. Eu estava ficando paranoica. Precisava parar com isso.
Dei um passo para trás, pronta para sair, quando meu olhar passou pelo espelho. Meu estômago revirou. A cabine estava vazia, mas no reflexo do espelho, a porta estava fechada. Minha visão escureceu por um segundo. Eu senti as pernas fraquejarem. Isso não fazia sentido. Eu pisquei, esperando que minha mente corrigisse a imagem, que fosse um erro da minha visão cansada. Mas o reflexo continuava lá. A porta do box estava fechada no espelho. E naquele instante, algo do outro lado começou a empurrá-la. Eu ouvi o rangido lento da madeira. Minhas pernas reagiram antes da minha mente. Eu girei nos calcanhares e corri. Saí do banheiro tão rápido que quase escorreguei. Cruzei a loja, fui direto para trás do balcão e travei a porta da loja de novo, como se isso fosse impedir o que quer que estivesse ali. Minha respiração estava descontrolada, meus olhos grudados na tela das câmeras. Tudo parado. Nenhum movimento no pátio, nenhuma sombra estranha, nenhuma câmera tremendo. Nada. Então, porque eu sentia que, se olhasse para trás agora, veria alguém parado me observando? Me recusei a virar. Meu turno terminava às 6. Eu só precisava aguentar até lá. Eu não olhei para trás. Se tinha uma coisa que os filmes de terror me ensinaram, era isso: não olhe para trás. Me forcei a manter os olhos na tela do monitor. A loja, o pátio, as bombas de gasolina, tudo parado. Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse me observado do espelho naquele banheiro. Mas eu sabia que tinha algo ali. Minhas mãos estavam tremendo. Peguei o celular e chequei a hora. 2h45 da manhã. Ainda faltavam mais de 3 horas até o fim do meu turno. Eu não ia aguentar. Decidi que ia sair dali, trancar a loja e esperar do lado de fora, perto da estrada. Se alguém reclamasse depois, eu inventaria uma desculpa qualquer. Um vazamento de gás, um problema elétrico, qualquer coisa. Peguei minhas chaves e caminhei até a porta. Foi quando as luzes piscaram, todas ao mesmo tempo. O som do transformador zunindo encheu o ar, seguido por um silêncio absoluto. E então, o rádio ligou sozinho. O volume estava no máximo. Um chiado alto e distorcido tomou conta da loja. Eu congelei. O som era ensurdecedor, o coração batendo na garganta. Me forcei a andar até o balcão, a mão tremendo enquanto procurava o botão para desligar o aparelho. Mas antes que eu pudesse tocar no rádio, a frequência mudou. E no meio do chiado, uma voz surgiu. Baixa, arrastada. Você pode me ver agora? Meu corpo inteiro gelou. Eu apertei o botão e o rádio se calou na mesma hora. Minha respiração estava fora de controle. Meus olhos foram direto para as câmeras e foi aí que eu vi uma mulher. No pátio, perto das bombas de gasolina. Ela estava de costas, parada no meio do asfalto. Longos cabelos pretos, roupa escura, totalmente imóvel. Minha mente tentou processar. Ela não estava ali antes. Pisquei algumas vezes, esperando que a imagem sumisse, que fosse um erro na câmera. Mas não sumiu. A mulher continuava ali. E então, lentamente, ela virou a cabeça. Não o corpo, apenas a cabeça. Eu parei de respirar. Os olhos dela estavam voltados para a câmera, voltados para mim. Meu corpo travou. Eu não conseguia me mexer. Os olhos da mulher estavam grudados na câmera, como se soubesse que eu estava olhando para ela. Como se estivesse me olhando através da tela. Meu peito subia e descia rápido demais. Eu queria sair dali. Eu precisava sair dali. Mas antes que eu pudesse reagir, a tela das câmeras piscou. E quando a imagem voltou, a mulher não estava mais lá. Minha garganta fechou. Olhei para a porta de vidro. O pátio estava vazio. Mas eu sabia que ela ainda estava ali. Olhei para a tela mais uma vez. Passei os olhos pelas imagens das outras câmeras. O estacionamento, o banheiro externo, o corredor dos fundos. Então, algo chamou minha atenção. A câmera dentro da loja. Aquela que ficava no alto, no canto do teto. Aquela que, até agora, só mostrava as prateleiras vazias. Aquela que agora mostrava a mulher parada dentro da loja, bem atrás do balcão, atrás de mim. Minha visão escureceu. O estômago revirou.
Eu não virei. Não podia virar. Mas eu ouvi. Ouvi a respiração dela. Baixa, arrastada. Ouvi o leve estalar do piso conforme ela deu um passo para a frente. E então, ela sussurrou meu nome. Eu corri. Não pensei. Não olhei. Apenas corri. Atravessei a loja, destravei a porta com as mãos tremendo e saí para a escuridão da estrada. O frio da madrugada me envolveu, mas eu não parei. Só parei quando estava longe o suficiente para não ver mais o posto. A respiração doía. Minhas pernas tremiam. Fiquei ali, no acostamento da estrada deserta, olhando para o nada. Tentando entender. Tentando convencer a mim mesma de que nada daquilo tinha sido real. Eu repeti isso para mim mesma. 1, 2, 10 vezes. Até meu celular vibrar no bolso. O coração quase saltou do peito. Peguei o aparelho com as mãos suadas e olhei para a tela. Notificação da câmera de segurança. O aplicativo mostrava uma nova captura de imagem. Uma foto da loja vazia. Ou quase vazia. No fundo, perto da porta do banheiro, a mulher ainda estava lá, olhando diretamente para a câmera e sorrindo. Fiquei ali, parada no acostamento da estrada, tentando controlar a respiração. O frio da madrugada cortava minha pele, mas eu não conseguia me mexer. Meus músculos estavam travados, como se meu próprio corpo não soubesse o que fazer. Meu celular ainda tremia na minha mão. Olhei para a tela. Notificação da câmera de segurança. Minha garganta secou. Toquei na notificação com o polegar e a imagem se abriu. O posto de gasolina. A loja vazia. Por um segundo, meu coração disparou, esperando ver a mulher parada lá dentro, me olhando. Mas não havia ninguém. A loja estava exatamente como eu tinha deixado. Minha mente girava. Eu sabia o que tinha visto. Eu tinha certeza de que ela estava ali. Mas agora, nada. Respirei fundo. Eu estava exausta. Meu turno de madrugada já não era fácil. E agora, com todo esse medo, meu corpo estava começando a falhar. Talvez fosse só isso. Talvez eu estivesse cansada demais. Talvez minha mente estivesse brincando comigo. Mas e o rádio? E a porta do banheiro? E a câmera virando sozinha? Me obriguei a afastar esses pensamentos. Olhei para a estrada escura à minha frente. Meu carro estava estacionado do outro lado do pátio, perto do escritório. Se eu quisesse ir embora, teria que atravessar o posto inteiro de novo. E a ideia de passar por aquelas portas de vidro me fazia querer vomitar, mas não tinha escolha. Com os nervos à flor da pele, voltei devagar, olhando para os lados a cada passo. O posto continuava vazio. A loja, silenciosa. Cheguei ao carro, destravei a porta e entrei rápido, trancando tudo por dentro. Fiquei ali por alguns segundos, respirando fundo. Liguei o motor. E antes de sair, olhei uma última vez para a loja de conveniência. Por algum motivo, uma parte de mim esperava ver alguém ali dentro. Mas as luzes estavam acesas, revelando apenas as prateleiras organizadas, o balcão vazio, nada mais. Engatei a marcha e saí dali. Na manhã seguinte, pedi demissão. Não contei para ninguém o que aconteceu. Que explicação eu daria? Que passei a madrugada inteira assustada por algo que provavelmente era só coisa da minha cabeça? Mas, mesmo agora, semanas depois, uma coisa ainda me incomoda. Outro dia, por curiosidade, entrei no site do posto para ver as câmeras de segurança. As imagens estavam todas lá, gravadas normalmente. Exceto por um detalhe. O arquivo inteiro da noite em que tudo aconteceu estava corrompido. Um erro na gravação, como se nada daquela madrugada tivesse existido. Mas eu sei que estive lá. Eu sei o que senti. E eu sei que, até hoje, quando passo por aquele posto de gasolina na estrada, sinto que alguém ainda está me olhando.